Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Frente com o Cabral. Dessa vez recebendo uma convidada ilustre, tenho muito carinho por ela, então já digo, vou puxar saco mesmo, e se você não gostar, você vai ter dois problemas, porque você não vai gostar no começo e você vai amar no final. Inclusive, já segue a gente aqui, Me Deixa Podcast, para você que está procurando um podcast aqui em São Paulo, um estúdio de gravação, alguém para editar seus vídeos, João é o cara. Falando em edição, esse vídeo aqui editado pelo Lucas Ronco, eu faço uma casadinha aqui, certo, menino Mendes? Hoje eu tô com o Fido Mendes também aqui, o Fido Mendes, que vocês vão conhecer em breve. Sejam bem-vindos. Mas hoje eu não vou falar deles, eu vou falar da minha convidada mais do que especial. Tenho um carinho imenso, porque ela faz um trabalho extremamente artesanal, amoroso, cuidadoso, que hoje é raro na advocacia, deveria ser um padrão, mas a gente sabe que é raro. Ana Lu, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que bom, que honra te ter aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter se deslocado até aqui. Você não sabe como eu estou feliz em acompanhar, poder participar da sua trajetória e principalmente ter você aqui comigo. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui hoje. É uma alegria estar aqui. Sempre é uma alegria estar com você. E hoje é uma alegria ainda maior porque a gente está aqui gravando esse episódio super legal. O Mendes falou que ia chegar a hora. Ele estava ansioso, porque ele vê o nosso trabalho, vê como você está evoluindo no grupo. Mas antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho, quem é Ana Lu? Bom, Ana Lu é alguém movida por detalhes, movida por sutilezas. Eu acredito que a gente tem que colocar um significado em tudo que a gente faz. E é assim que eu trabalho hoje em dia. Eu gosto de honrar as minhas raízes e eu escolhi essa área justamente porque é uma forma de traduzir para o jurídico aquilo que eu vivi e vivenciei a minha vida inteira e de cuidar de quem sempre cuidou de mim também. Tá, maravilhoso. Então, você já deu um monte de mini spoilers aí que eu quero entender melhor sobre isso. Hoje você é especialista focada 100% em direito médico. Sim. Tá? Antes da gente passar o porquê, me explica qual é a diferença, que às vezes o pessoal confunde, entre direito médico e direito da saúde, porque eu vejo que tem uma confusão muito grande aí, porque parece a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas são áreas que estão muito interligadas. Tá. Direito médico é uma área do direito preocupada em cuidar dos profissionais da saúde. Médicos, dentistas, enfermeiros. E direito da saúde é a área que busca cuidar de questões envolvendo saúde. Então, negativa de tratamento, de medicamento, home care. Então, tem essa confusão porque as áreas são muito interligadas, mas são assuntos distintos e legislações diferentes e formas de atuação muito diferentes, porém, podem ser muito complementares, né? Então, o direito à saúde ajuda muito o direito médico, porque viabiliza o trabalho do médico. Então, pensa num médico que está prescrevendo um determinado tratamento, esse tratamento foi negado pelo SUS ou pelo plano de saúde, e aí entra o direito à saúde para viabilizar esse direito do paciente. Então, existem diferenças, mas são áreas interligadas. Ou seja, um acaba empurrando o outro de um jeito ou de outro. Sim. E aí você disse que isso tem muito a ver com as suas raízes. Sim. Por quê? Bom, porque eu não sou médica por vocação mesmo, porque eu vim de uma família de profissionais da saúde. Então, o pai da minha mãe era médico, meu pai é médico, meus tios, meus primos. Quero deixar um grande abraço aqui pro nosso querido que está assistindo aqui. O pai dela tá aqui, vocês não vão conseguir ver por conta da câmera, mas tive o prazer de conversar um pouquinho com ele. Que figura, que pessoa do bem, iluminada. Isso mostra muito o porquê você é assim, né? Isso traz realmente as raízes, você trouxe tudo. Mas você não seria médica? Acho que não. Não, eu acho que eu não tenho essa vocação. Infelizmente, apesar de admirar muito, não é pra mim. A minha tia madrinha, desde que eu era pequena, ela falava que eu tinha que ser médico. É mesmo? Ela só não sabe que se eu ver sangue eu desmaio, imagina. Então, eu tenho esse problema também. Como que eu ia operar, salvar alguém? Exato. Eu ia ter que ser aquele médico que não pode ver sangue. Eu não ia durar uma semana na faculdade de medicina. Eu ia dropar no primeiro 5 minutos. Eu ia ter que ter o Mendes versão cirurgião.
Você acha que daria certo, Mendes? Eu fazia todo o atendimento, você ia lá e cortava a pessoa, costurava. Daria, né? Então, tá, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. E aí você percebeu, você foi pro... Por que você escolheu direito? Já que... Porque são áreas norte e sul. São áreas diferentes. Tá, e todo mundo da sua família, ou grande parte, é da área da saúde. Aí você resolveu ser a ovelha negra da família e falar, eu vou me desgarrar do bando e vou fazer direito. Por quê? Bom, a primeira pessoa que me falou que eu tinha perfil para ser estudante de direito, nem advogado, estudante de direito, foi a minha mãe. Minha mãe, ela entrou na faculdade de direito, ficou acho que 1 ou 2 anos e saiu. E aí ela me enxergava tendo esse perfil, uma pessoa que gosta de ler, que tem curiosidade. Mãe dificilmente erra, hein? Então, aí eu fui fazer direito, eu decidi que eu ia fazer direito logo no início do ensino médio. Aí quando chegou na hora mesmo de decidir o que eu ia prestar no vestibular, eu cheguei a considerar outras carreiras. Pensei em arquitetura, pensei em jornalismo. Aí eu tive um tio que, além de médico, era jornalista. E um dia eu fui comentar isso com ele, ele falou, tem certeza? Aí eu falei, bom, se ele tá falando assim, é melhor eu já voltar pro meu plano inicial. Então eu fui fazer direito. Mas sem uma pretensão de seguir uma carreira específica dentro do direito. E eu eu entrei na faculdade com a mente muito aberta. E lá pelo 3º período, mais ou menos, eu decidi que eu queria ser promotora de justiça. O velho e clássico concurso público que todo mundo quer, né? Sim, não foi exceção. Eu entrei querendo ser juiz, aí depois passei para promotor, delegado, advogado, depois só queria me formar para botar, pelo amor de Deus, me tira daqui. É exatamente isso. Nossa. E aí, porque eu pensei em ser promotora porque no meio da graduação, eu tive um professor super querido de processo penal, que era promotor, e ele me convidou para ser estagiária dele, no Ministério Público do Estado de São Paulo, lá na Barra Funda. Uhum. Eu aceitei o convite, com um certo preconceito, mas eu fui. Eu sabia que eu ia aprender muito, que ia ser uma oportunidade muito legal. O estágio era numa promotoria criminal comum. E eu aceitei o convite, aí abri um concurso para estagiários, eu fui aprovada. E aí eu pude escolher outra promotoria. Aí eu escolhi o júri. Uhum. Lá na Barra Funda também. E aí Só coisa leve, graças a Deus. E aí eu decidi que eu queria ser promotora. Então, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a estudar para concurso. E aí eu fiquei um período estudando e foi muito importante, apesar de eu ter recalculado a rota, foi um período muito importante, porque o concurseiro, ele tá sempre muito atualizado. E foi aí que eu entendi que veio a minha base teórica forte nas principais áreas do direito, né? Então você tem que ter uma noção muito boa de civil, processo civil, penal, processo penal. E foi aí que eu aprofundei mesmo esse estudo. Ana, pra sorte dos bandidos você não seguiu, porque do jeito que você é detalhista, o cara que cometeu um crime que os outros colocam 2 anos, você ia colocar uns 30. De tanto detalhe que você ia achar. Então, aos amigos do Elton aí, que o Elton vai gravar daqui a pouco, então o próximo episódio que vocês vão ver, segundo ele, as vítimas da sociedade, estariam muito mais enroscados. Pra sorte do Elton, você não tá do lado contrário ao dele. Você é uma pessoa que tudo que você pega, você entra muito de cabeça. Eu percebi isso rapidamente, logo nas nossas primeiras conversas. Essa característica desde sempre ou você desenvolveu isso? É sua, que eu quero dizer, sua de natureza ou isso foi treinado? Como que é isso? Eu acho que sim. Eu acho que talvez tenha sido uma coisa muito minha mesmo. E que eu tive que ir aperfeiçoando. Eu sou bem detalhista. Eu acho que o amor está nos detalhes, em tudo que a gente faz. Então, beira o perfeccionismo. E eu não gosto de usar essa palavra, porque eu não acho que perfeccionismo é uma qualidade. Eu acho que é muito mais um defeito. Jura? Eu acho que é o reflexo muito de uma insegurança. Pode ser o reflexo de uma insegurança, né? Então, eu acho que o perfeccionista, ele tende a não começar alguma coisa, porque ele espera a perfeição. E a perfeição, ela nunca vai existir. Principalmente para quem é muito crítico, muito autocrítico. Então, se eu sou muito autocrítica, tudo que eu faço nunca vai estar perfeito. Pode estar bom, pode estar excelente, mas perfeito
Eu acho que o autocrítico nunca vai alcançar a perfeição. Você vai se bloqueando, né? Vai se bloqueando, vai se auto-sabotando, e aí os projetos ficam parados, e o tempo passa, e quando você se dá conta, você não fez porque você esperou uma coisa que nunca ia chegar. Então, eu busco a excelência no que eu faço, não a perfeição. Acho que perfeição é algo inalcançável. Anota aí, Fi. Anota, porque isso daí é uma aula. Quem perdeu, você tá viajando aí, tomando um cafezinho, volta e ouve de novo 30 segundos aí, porque vale a pena. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, de procurar a excelência e não a perfeição. É uma diferença sutil, mas que Sim. muda todo o foco do negócio, né? Sim. Que bacana, vou começar a aplicar isso pra mim. Tá vendo? Eu falei que ia ser maravilhoso esse podcast. Pra mim, já valeu sua vinda aqui, porque já aprendi uma coisa nova que eu vou aplicar na minha vida. Quando a gente diz direito médico, a gente, pelo menos as pessoas que eu converso, vai pro lado muito negativo da coisa. Quando eu digo lado negativo, vai para quê? Vai para o erro médico, vai para um processo que o médico está sofrendo. É só essa parte mesmo? É quase um criminal defendendo o médico? Ou existem outras coisas que dá para fazer, que existe no direito médico? Não, existe sim. Não é só esse trabalho, esse contencioso, tanto judicial quanto administrativo. E eu acho importante a gente buscar ser generalista dentro da nossa área. Então, dentro do direito médico, eu procuro ter um olhar macro, ter uma visão realmente generalista, porque quando a gente começa a conversar com um profissional da saúde, principalmente alguém que está inserido num ambiente de clínica, a gente percebe que, claro, tem essa preocupação com eventuais problemas que surgem e que a gente tem que tomar uma providência, né, em caráter contencioso, mas eu também acredito que muito no preventivo, que a gente pode construir muita coisa no preventivo. Não só o preventivo, mas também existe todo um trabalho extrajudicial, né? Então não é só o preventivo com essa finalidade de prevenir um problema, mas um extrajudicial que pode ajudar o médico, talvez com coisas que ele também não saiba. Porque a gente tem que lembrar sempre que um estabelecimento de saúde também é uma empresa. Uma empresa visa lucro. Perfeito. Então, existem maneiras da gente pensar em como melhorar, por exemplo, o faturamento daquela clínica, daquele estabelecimento de saúde. E eu acho que existe sim esse imaginário de que se o advogado tá ali é porque já tem um problema. Quando a gente vê um advogado em algum lugar é porque existe um sinal de alarme. E eu entendo essa visão, Não, é super compreensível. Advogado não é bem quisto por ninguém. Quem contrata tá bravo porque contratou, porque não queria gastar dinheiro. É porque tem algum problema. A outra parte tá brava porque o advogado tá tentando impedir alguma coisa que ela quer. O juiz não gosta porque a gente leva o trabalho pro juiz. O promotor menos ainda porque a gente tenta ir contra ele. Sim. O advogado não tá de bem com ninguém ali, Sim. né? É difícil alguém que vai contratar por um meio preventivo feliz. Sim. Mas você me mostrou, você me ensinou isso daí, eu aprendo muito com você, que existem várias coisinhas no direito eu ia falar direito da saúde, mas direito médico, que você consegue mostrar para o médico que ele precisa. Por exemplo, documentação. Um dia você falou isso, eu falei, eu não tinha pensado em quantos documentos uma clínica precisa, né? Sim. E existem documentos que a gente chama de padrão para todas as especialidades, e aí existem as especificidades de cada especialidade. Então, se a gente pensar num dermatologista, a questão documental dele vai ser muito diferente de um ginecologista. Então, o dermatologista ele tem que pensar muito mais nessa questão de termo de consentimento, enquanto que o ginecologista ele tem que se preocupar também com contrato de disponibilidade, por exemplo. Tá. E é uma coisa que nem os médicos sabem, muitas vezes. É porque, infelizmente, isso não aprende na faculdade, né? Não. Tem coisas que a gente não aprende na nossa, na deles também. Senão também uma faculdade de medicina tinha que durar 10 anos, Exato. se fosse para passar tudo. E a pessoa precisa... Eu acho que o seu trabalho, principalmente eu vejo, nessa riqueza de detalhes que você toma conta, por exemplo, se preocupar em não ser um contrato padrão para qualquer área... Não, contrato padrão é melhor não ter um contrato padrão. Joga pro alto e reza. O modelo do Google, às vezes é melhor não ter, porque de verdade, às vezes joga contra o médico. Porque ele é tão genérico e ele, muitas vezes, a gente não sabe quem redigiu aquilo, ele é tão mal feito que é melhor não ter.
Eu às vezes falo isso, melhor não ter uma coisa genérica do que... Já que a gente está falando em contrato, documentação, vou jogar na fogueira aqui, hein? Se você fosse falar 3 documentos que todo consultório precisa ter. Claro, já entendi, cada um tem a sua diferença, conforme área, enfim. Inclusive, duvido, Fitch, desafio, repetir 3 vezes o que ela falou. Nem vou tentar a especificidade da especificação, duvido. Tá valendo o almoço, você conseguir, mas tem que responder rápido. 3 documentos que todo médico deveria ter em seu consultório. Bom, primeiro de todos é um prontuário bem feito. E parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque eu já vi prontuário preenchido de maneira incorreta, por exemplo, contendo informações comerciais, tipo quanto que pagou. Prontuário é informação médica. Prontuário médico é sobre informações médicas. Não tem outra informação cabível dentro de um prontuário que não seja informações médicas daquele paciente. Termo de consentimento, acho que qualquer profissional que realiza algum tipo de procedimento, por mais simples que seja, precisa de um termo de consentimento. E um atestado bem feito. Porque também a gente percebe que existe uma confusão aí. Mais em relação aos pacientes, eu acho que isso está muito claro para o médico. Mas atestado é um direito do paciente. Porém, o conteúdo é uma prerrogativa do médico. Então, o médico não é obrigado a colocar o que o paciente está pedindo. E hoje a gente tem essa questão que é muito boa por muitos aspectos, mas pode ser um desafio para o médico. O paciente, hoje em dia, chega muito bem informado. Então, ele faz um exame, saiu lá do resultado do exame, ele joga no ChatGPT, aí o ChatGPT dá o diagnóstico, aí ele só chega para o médico e fala, olha, eu quero esse remédio, esse tratamento, essa prescrição. E acontece muito, chega a ser cômico, mas é a realidade. E o médico não é obrigado a seguir um pedido do paciente. Eu sei que isso é claro para o médico, mas eu acho que isso tem um ponto cinzento aí nos pacientes. Não existe uma compreensão ainda super clara sobre isso. É aquela coisa, né? O óbvio também precisa ser dito, né? Sim. Que impressionante. Quer dizer, só de saída a gente falou 3 documentos que parecem óbvios, mas que é necessário. E aí a gente poderia passar o dia listando entre contratos, declarações, prerrogativas. Até, por exemplo, um contrato de sublocação, né? Acontece muito isso. Uma clínica sublocar para um médico uma sala. Então, tem essas questões que a gente pode ir desenhando conforme a realidade de cada clínica. Mas aí a clínica é responsável pelo paciente que aquele médico atendeu, que ela sublocou? Tem que estar em contrato. Entendi. Tem que ter essa previsão. Que loucura, gente. Sim. Nossa, eu não tinha a menor ideia que tinha tanta coisa assim para fazer. A gente nunca vai estar pronto para tudo, né? Mas dá para prevenir muita coisa, dá para se fechar em muito. Hoje você consegue atender todas essas áreas da medicina? Ou tem alguma especialidade que você fala, não, essa daqui eu não mexo? Não, consigo sim. Tem que ter um olhar mais atento para algumas tendências que a gente vê que estão por aí, né? Então, por exemplo, os médicos que falam bastante sobre promessas de resultados estéticos, tem que ter um olhar mais cuidadoso. Hoje em dia liberou agora, né? Ou antes e depois, ou ainda não? Liberou antes e depois, mas com exceções. Então foi até engraçado, porque ontem mesmo uma médica entrou em contato comigo, pedindo para fazer alguns contratos e olhar a parte documental da clínica dela. E aí eu aproveitei para ver a rede social. Porque ela chegou via Instagram, então eu fui lá dar uma olhadinha na página da rede social dela. E é engraçado essa questão da publicidade médica hoje em dia, porque é uma resolução que ela pode ser muito confusa para os médicos. Então, essa médica que me procurou ontem, ela trabalha com dermatologia. E a resolução diz que o médico pode fazer antes e depois, mas não pode, por exemplo, divulgar partes íntimas. Tá. Partes íntimas também inclui bumbum. E aí eu entrei no Instagram da médica e era só isso. Era só bunda. Era. Parecia um TikTok de adolescente. Sim, era isso.
Porque ela tem esse trabalho, que é bem legal, inclusive. Ela usa uma técnica lá super interessante para essa região. Então, 90% dos posts dela eram bumbum. Mas mesmo o paciente autorizando? Não. Não pode. Não. Nem durante. Nossa, mas que difícil isso daí, hein? Nem durante. Aí fica só na fala mesmo, né? Não, pode fazer um antes e depois. Que não tenha... Não exponha partes íntimas com autorização do paciente. Isso é permitido. Mas tem muito detalhe nas... Não adianta eu pôr uma florzinha no bumbum e falar, não, tá lá. Né? Não é recomendado. Não é muito recomendado. Nossa senhora, olha quanto detalhezinho. Sabia disso, João? Não. Ainda bem, né? Imagina você pondo foto do seu bumbum pra mostrar antes e depois. Não ia ser legal, né? Pelo amor de Deus, é acabar com a médica. Aí não ia ter como, não, João. Cara, que loucura. E aí, olha, você tocou num assunto que é uma quebra de tabu ainda para muita gente, tá? Eu não sei quando que o Mendes vai soltar esse episódio, que é ele que manda na minha vida agora, né? Mas durante essa gravação, tá na alta aquele morango do amor. E aquilo viralizou na internet, aquele morango, põe a foto aí, Ronco, do morango do amor, aquele morango lá com uma cobertura, viralizou, subiu até o preço do quilo do morango aqui em São Paulo, você não acha isso em lugar nenhum, e o negócio viralizou por rede social. Então até uma coisa simples como um morango viralizou. E aí tem muita gente que acha que o advogado, que o médico e outros profissionais, entre muitas aspas, mais sérios... Por que eu tô colocando entre muitas aspas? Porque eu acho que quem vende um produto alimentar também tem que tomar os seus devidos cuidados para não intoxicar ninguém, não fazer mal a ninguém. Então é sério também. Mas tem umas profissões mais tradicionais que o pessoal acha que não tem que produzir conteúdo. E você acabou de falar que a médica produz e que ela chegou através de você por conteúdo. Como que é isso? Como que você produz conteúdo? Como que é essa sua rotina? Como começou? Da onde veio? Enfim... O que eu quero dizer? De onde vem a sua inspiração para produzir conteúdo numa área tão fechada como essa da medicina? Que a gente sabe que tem um monte de tabu, um monte de bloqueios aí. Bom, eu, até te conhecer, eu era muito resistente a me expor em rede social. Eu não acreditava e eu tinha muita dificuldade. Ainda tenho. Eu acho que talvez seja uma coisa que nunca... chegue a ser natural para mim. Assim como beber água para mim, não é? Eu bebo porque eu sei que eu tenho que beber. Produzir conteúdo talvez nunca seja algo tão natural. Talvez fique mais fácil com o passar do tempo. Para mim é algo muito recente ainda. E eu não acreditava até te conhecer, até você me atazanar, que eu tinha que postar vídeo e tal. Bom, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu criei um perfil do zero. E no meu terceiro vídeo eu tinha por volta de 35 seguidores, incluindo a minha mãe, o Cabral. São os que contam no começo. Exato. É isso. Nem meu pai me seguia, coitado. naquele momento. Mas juro, no terceiro post, me procurou uma médica falando: olha, eu gostei desse seu vídeo, tô precisando disso. Era um vídeo sobre documentos, eu acho. E aí que eu entendi que não dá pra não produzir conteúdo atualmente. Claro, é uma escolha de cada um, mas eu entendo que não estar nas redes já é difícil de acharem quando você tá. Então, quando você não tá, é mais difícil ainda. E eu acho que é uma maneira de deixar dinheiro na mesa. Onde você inspira, onde que você pega ideias para os seus conteúdos? Porque o seu tema realmente é um tema muito difícil até de achar outras coisas relevantes. O que eu falo com todo mundo é que hoje o problema da internet não é você achar coisa, é você achar coisa de qualidade. Sim, porque tem muita informação e aí no meio tem coisa muito ruim, igual você deu o exemplo dos contratos do Google. Sim. Hoje a gente acha qualquer contrato no Google. O problema é se não achar no Google, o GPT faz pra você. O problema é você conseguir alguma coisa que realmente vai ser efetivo. Sim. Onde que você tira essa inspiração? Bom, eu tento primeiro ver quais são os temas recorrentes, dentre até os próprios advogados. Um erro que eu vejo, não sei se eu posso chamar de erro, mas talvez Você pode chamar do que você quiser, que você manda. Talvez uma maneira que eu não considero tão estratégica é, por exemplo, TCLE. O médico não aguenta mais ouvir sobre o TCLE nas redes sociais. E aí eu vejo muito post de advogado falando sobre a importância do TCLE. E eu acho que não precisa ser por aí. A gente pode pegar, por exemplo,
uma decisão judicial falando, olha, esse médico está sendo punido porque ele não teve TCLE, que é algo tão simples, O que inclusive. é o TCLE? TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido. Você tá vendo, Fih? Quando a gente começa a ficar enjoado andando com o médico, vai mudando até, vai falando até a linguagem deles. Essa linguagem é nossa. Uhum. É um termo que o médico deve utilizar, é uma recomendação do CFM, dos CRMs. Uhum. Isso, inclusive, está até no juramento de Hipócrates, né? Se a gente for olhar no detalhe, o juramento de Hipócrates já fala sobre, né, informação e consentimento. É um documento que visa proteger tanto o médico quanto o paciente. Então, nesse documento, o médico deve colocar de forma detalhada que ele explicou em linguagem clara e acessível para aquele paciente os riscos, os benefícios e as alternativas daquele tratamento que ele está propondo. Então, ele serve tanto para deixar o paciente super bem informado, quanto para se proteger também de uma eventual alegação de que ele não explicou. Uhum. Então, eu tive até uma reunião essa semana com um médico que ele me falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse, o que eu te explico antes, o que eu te falo antes é explicação. O que eu te falo depois é um pedido de desculpa. Então, o TCLE vem para acabar com esse problema. Então, tá escrito, tá documentado, o médico falou, o paciente entendeu. Desde que ele seja bem redigido, de acordo com as recomendações. Excelente. Nossa, isso daí deveria ser para tudo, né? Para tudo. Um mecânico, Sim. Tudo. Absolutamente tudo. Porque aí não tem surpresa, evita, né? Faz esse alinhamento inicial. Nossa, genial. Genial. Realmente muito bom. E aí agora você grava sozinha, você escreve seus blogs, você faz tudo sozinho. Sim. Você por você mesma. Sim. Quando eu tenho alguma dúvida, quando eu quero entrar num assunto que envolve muito termo técnico, aí eu peço a revisão do meu consultor, que é o meu pai, que tá aqui hoje. Ele dá umas revisadas ali, só para ver se eu tô empregando termos técnicos de maneira correta. Que maravilha, que legal. E para quem deseja começar no direito médico, que se inspirou assim em você agora e quer começar no direito médico, qual que seria o primeiro passo? O que você recomendaria? Precisa fazer uma faculdade de medicina em paralelo? Como que é? Não precisa fazer faculdade de medicina. Precisa pedir autorização sua, passar um mês na sua casa com seu pai? Como que funciona isso daí? Uma imersão. Não, eu acho que o primeiro ponto é ter em mente que a gente está lidando com uma carreira que cuida de vidas. Então, acho que o primeiro ponto é gostar de gente. Tá. Eu sei que é meio clichê falar isso no direito, mas eu realmente acredito que tem áreas que entregam mais humanidade, tem que envolver mais humanidade que outras. Então, se eu não gosto tanto de gente, eu posso ir lá para o tributário, ficar estudando IPI, ICMS. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem que gostar dessa relação humana que está mais presente. Tanto na área do direito médico, quanto na área do direito da saúde, porque o impacto, ele é muito direto e é muito grande na vida das pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Estudar muito. Você vira um eterno estudante, né? Eterno estudante. Porque como você falou, bem falado Sim. no começo, embora você é especialista em direito médico, em todas as carreiras da saúde, você precisa entender de tudo para conseguir dar um direcionamento para a pessoa, né? Com certeza. Tem que ter uma visão muito, muito forte das nossas áreas tradicionais, né? Civil, processo civil, penal, processo penal. Mas também tem que estar ligado nas normativas da área, né? Então, tem que estudar, não tem como. Tem que estudar, e eu acho que um diferencial pode ser você se inteirar sobre a rotina do médico. Tá. Porque eu acho que o médico, ele não quer mais um advogado, ele quer alguém que realmente entenda o bastidor da vida dele, entenda como funciona, saiba sentir junto com ele o peso da responsabilidade que essa profissão carrega. Carrega uma nobreza, mas carrega também uma responsabilidade muito grande. Então, acho que esse pode ser um super diferencial. E ser ágil, porque o médico, ele é treinado para decidir rápido. Ele não é o CPC que tem 15 dias úteis ali, ele não tem esses prazos. Então, ele tem que tomar a melhor decisão no espaço mais curto de tempo. Ele é treinado para isso e ele espera isso do profissional que ele contrata.
Tá, então embora seja um trabalho mais manual, mais detalhado, precisa ser uma coisa também vapt-vupt, não dá tempo de... É por isso, inclusive, que eu escolhi não ter uma carteira enorme de clientes. Você é um escritório boutique. Você Sim, atende poucos, mas com altíssima qualidade. Porque eu acredito que se você massifica, é impossível, humanamente impossível, criar uma relação, um relacionamento com aquele cliente, entrar no detalhe, aprofundar e conseguir passar uma orientação mais assertiva. Não, concordo plenamente com você. São estilos de escritório totalmente diferentes, né? Sim. Tem que entender o que você busca e como você busca. Não, perfeito. Qual que é o caso mais legal, assim, que você já fez? Sei que você não pode entrar em detalhe, que tem muita coisa médica, mas se é alguma coisa que transformou o médico, que transformou a situação, você consegue falar algum pra gente? Consigo um caso recente, inclusive. 2 casos recentes. Um de um médico que foi difamado por um paciente no Reclame Aqui. Que isso? Então a gente está trabalhando para isso e com certeza vai chegar numa resolução bacana para ele, porque na verdade ele se sentiu traído pelo paciente ali. Puts. E é uma frustração muito grande. Então, para quem trabalha ajudando esse profissional, quando a gente chega num desfecho positivo, pra gente é muito gratificante também saber que a gente está protegendo a reputação daquele profissional. E um outro caso interessante foi justamente por conta de TCLE. Uma médica que está sendo acusada de negligência informacional. Porque ela não tinha um termo, né, na prática dela. Isso acabou gerando alguns problemas, mas também está se encaminhando para ser resolvido. Contornável, né? Sim. Contornável com quem é especialista. Mas... Pois é por isso que eu levanto muito a bandeira do preventivo. Poderia ter sido evitado tranquilamente. Sim, e se um problema tivesse acontecido, teria sido muito mais tranquilo para ela resolver. Você falou desse termo, nós temos uma queridíssima na mentoria, doutora Mariana Venuto. Ela é muito engraçada, eu dou muita risada com ela. E ela falou que um dia ela tinha que operar alguma coisinha simples, tipo, não sei se era vesícula, não sei o quê. E ela não queria assinar o termo. Porque o termo estava escrito lá que corria risco de morte. Ela falou, não vou assinar isso. E era um amigo dela, ela é de cidade do interior, Montes Claros, interior de Minas. Fez uma confusão. Eu falei, não é possível que você tem 1 metro e um biscoito e fez essa confusão toda. E ela conta, eu vou pedir para ela te contar isso daí pessoalmente. Inclusive um beijo para ela que está assistindo a gente, certamente. E ela fez uma confusão tão grande que o médico amigo dela operou sem o termo. Ela falou, não, quando eu voltar eu assino, mas antes eu não vou assinar, que eu posso morrer não. E ela falou que o hospital inteiro falou, como que você vai operar? Ele falou, eu conheço minha amiga, mas ele errou, né? Ele assumiu um grande risco. Ele assumiu um grande risco e ela é uma pequena doidinha, né? Que loucura, gente. Mas vou falar, dá medo a hora que você vê esses termos aí que você tem risco disso, risco daquilo, da anestesia. Acho que era da anestesia. Nossa Senhora. A primeira vez, eu lembro da primeira vez que eu vi um TCLE, eu não era advogada. Eu estava na faculdade, eu acho. Mas eu não era advogada, nem pensava em trabalhar com isso. Eu estava acompanhando meu pai num procedimento. E aí, ele estava lá pronto, na maca, com a roupa do hospital. E aí, veio o médico e falou, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Os riscos são esses, você pode morrer. Aí, eu já olhei assim, assina aqui que você pode morrer. Foi assim, a primeira vez que eu vi um TCLE. E eu achei um absurdo. Como assim, né? Eu falei, você vai assinar isso? Que você pode morrer? Mas não, tem que... O certo é se não assinar, não ir para a mesa de cirurgia. Exato. Não fazer o procedimento, né? Por Sim. menor que seja, enfim. E tem risco em tudo, né? A gente sabe, infelizmente, a pessoa tem que saber aonde ela está entrando. Mesmo que o risco seja pequeno, ele existe. E precisa ser informado. Precisa ser informado. E você precisa comprovar que você informou de maneira clara, numa linguagem acessível. Então não adianta eu falar numa linguagem rebuscada para uma pessoa que não vai ter esse nível de compreensão. Né? Então... Gente, que loucura. Nunca mais, já não gostava de ir em médico, o senhor me perdoe, viu? Eu não gosto de ir em médico, agora eu vou menos ainda. Deus me livre isso daí. Mas a gente brinca, mas é necessário. E é melhor ter essas documentação do que falhar. E aí você passa por uma parte muito legal aí, que é um compliance jurídico, a gente pode falar, que é uma segurança ampla e geral.
Da onde veio essa experiência? Você comentou comigo que teve uma experiência na Europa sobre isso. Como que foi isso daí? Na verdade, antes eu tive uma experiência fora do país. Antes disso, eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal Econômico. Mas pera lá, como que faz tudo isso com 22 anos, Ana Lu? Você se formou com 14? 22, não, eu tô conservada. Tá igual o Mendes, com 19, já fez tudo e mais um pouco que o Mendes rodou com pneu murcho, tadinho. Não, eu entrei nova na faculdade, na verdade. Entrei com 17, me formei com 22. E aí, logo na sequência, eu fiz uma pós em Direito Penal Econômico, que envolvia um módulo bem interessante sobre compliance. E aí, no meio da pandemia, eu tava insatisfeita, não tava... Eu trabalhava num corporativo de uma empresa. E aquilo nunca me tocou. Aquilo nunca me tocou. Eu tava lá porque a vida me levou e... E corporativo empresarial, me perdoe quem trabalha lá. Com todo respeito. Hoje eu tô ofendendo todas as classes. É médico, é corporativo. Daqui a pouco eu te ofendo também, João. Espera um pouquinho aí que vai chegar. Mas não ofende o Mendes. Vai chegar na parte dos podcasts aí. Não ofende o Mendes. Eu vou tentar. Mas, cara, o corporativo jurídico, eu sei porque eu trabalhei muito tempo, é uma coisa muito atropelada, não tem tempo. Então, você não consegue entrar no detalhe, muitas vezes você não acompanha o final da causa, porque você passa pro escritório, você não vê nem o resultado. Eu me sentia mais como uma gestora de vários escritórios do que advogada. Tem a sua beleza, mas para uma pessoa igual você, não combina. Não fazia meu coração bater mais forte, combina. Realmente. E aí, o meu marido, então, namorado... aceitou uma proposta de trabalho na Estônia, que é um país que faz fronteira com a Rússia. Um lugarzinho tranquilo, temperatura amena, coisinha agradável. Aí ele falou, por que você não vai comigo? Eu falei, vai com Deus, pra esse frio, perto da Rússia. Imagina, eu gosto de biquíni, praia, sol. Eu não gosto da Rússia. Ele falou, então vai me visitar. Aí eu fui visitá-lo. E... com a intenção de convencê-lo a retornar. Mas era, assim, o auge da pandemia, eu não tinha muitos argumentos. Eu fui para visitar e eu acabei adorando. O frio foi só um detalhe. E eu amei. E aí acabou que eu recebi uma oferta para integrar o departamento de compliance de uma startup asiática que estava expandindo operações para a Europa. Que legal. Então, eu fiquei lá um tempo. E, para quem não sabe, compliance, em termos leigos, nada mais é do que cumprir regras. É algo que existe desde o Código de Hammurabi, provavelmente. Então, foi muito interessante essa experiência, porque não era uma startup da área médica, mas interessante como cada etapa conta, né? Porque as habilidades que eu adquiri nessa experiência, eu transporto porque eu ofereço hoje. Então, essa visão macro que eu acho que a gente tem que ter, também se insere nesse ponto, né? De fazer com que a clínica, o médico, o dentista, esteja em conformidade com as legislações que a eles são aplicáveis. E isso é muito importante. Na verdade, tudo que você fez, que você traz hoje, você consegue aplicar no direito médico, né? Até a pós penal econômico. Se o médico sonega imposto ali, às vezes, nem na maldade, mas porque não sabe mesmo. Alguns recolhem a mais, que trabalham em 2, 3 hospitais, né? Mas ele pode responder coisas feias. Você consegue me dar mais 2 exemplos? Por exemplo, de coisas que o médico... Alguns podem errar e nem sabem, que é coisa básica, assim... Publicidade médica. Eu acho que tá muito confuso para eles ainda. A nova resolução, né, trouxe mudanças importantes e talvez uma das principais mudanças em relação à resolução anterior é como a denúncia é feita. Então, como a denúncia é feita? O que mudou nessa questão? Porque antes não era permitida a denúncia anônima. Então, o CRM recebia denúncias anônimas e tinha que descartar porque era inadmissível dentro de uma sindicância, de um processo administrativo. Hoje é permitida a denúncia anônima. Então, quem antes não denunciava porque não queria se comprometer, hoje pode denunciar. Nossa Senhora! Então, houve uma crescente aí de sindicâncias por conta de publicidade irregular, principalmente em rede social. E eu arrisco dizer que é um médico denunciando o outro. Com certeza. Tá? É um amiguinho apontando pro outro, porque não tem capacidade de ir lá e fazer o dele, eu vai lá diria que sim, ainda mais agora. Se a OAB tirar também isso daí, você vai ver como explode o número de denúncia. Sim, com certeza.
Que coisa. É uma questão sensível ainda. Eu acho que, inclusive, é o nosso papel como advogado atuante nessa área propagar essa informação, né, Sim. também. É o que eu procuro fazer. Eu estou trabalhando aí num material muito bacana para oferecer para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, como que faz? @anaciambelli.adv. Eu sei que é bem complicadinho esse nome, até hoje eu não sei falar direito, então tá aqui para vocês seguirem, tá na descrição também. Não só o dela, o contato do Ronco, o contato do João. Quer que deixe seu contato também, Mendes? O pessoal te mandar mensagem? Deixar o WhatsApp do Mendes aqui, pode mandar mensagem para ele. Que legal, bacana. Não, tem muita coisa... Você é muito... Eu vejo assim, embora você tenha todo um perfil tradicional, super elegante, fala baixo, é o padrão da medicina. Tanto que, lembra, na primeira call, eu perguntei, você é médica? Você desbrava outras coisas muito interessantes. Você com a sua família tá com um projeto bem legal também que envolve médico, né? Sim. Você pode dar um spoilerzinho super. pra gente ou você quer guardar pro próximo episódio quando você voltar? Não, posso dar um spoiler, tá? Conta o que vocês estão aprontando aí. E tem dedo do teu pai aí no meio também. Tem vários dedos do Aí, meu pai. tá vendo? Tem. O meu pai, ele é o aposentado mais ocupado do Brasil. Ele tá sempre se enfiando num problema diferente É e ele isso. decidiu encarar esse A junto vida com a não gente. pode ficar monótona. A gente tem que arrumar exato. problemas novos. Não, ele não tem esse espírito de ser aposentado. Ele não tem essa vocação. Mas é um projeto que a gente tá ainda... Já tá idealizado, mas ainda... Tá em fase embrionária ainda. Tá em fase embrionária. Tá em obras, em construção, literalmente. Que delícia. A ideia é criar um hub de negócios para profissional da saúde, não só médico, né? Nutricionista, psicólogo, Fisioterapeuta, tudo. Sim. Um espaço que vai envolver um coworking, mas vai ser algo... Vai ter um algo a mais. Aí isso eu deixo pra contar quando eu voltar. Vai ter um tchan. Vai ter um tchan, Mas sim. acompanha as redes sociais dela, que provavelmente vai aparecer alguma Com coisinha certeza, por lá. com Então, certeza. que legal. Mais uma vez, você rompendo fronteiras. Mas você teve outra formação, não teve, antes de direito? Estive no concomitante. Foi junto? Foi junto. Meu Deus do céu, eu não sei como eu escapei de uma faculdade, mas já fazer duas juntas, não ia dar mesmo. Eu ia estar até agora na faculdade. O que você aprontou? O que você fez junto? Então, numa aula de tributário, eu bateu um desespero, tipo, do que eu tô fazendo aqui? E eu olhei para as pessoas ao meu redor e todo mundo super interessado. E eu era a única pessoa que não queria saber sobre ICMS. E aí, eu sempre sempre tive muito interesse por arquitetura. Tanto que eu até considerei fazer essa graduação. E aí, eu me peguei num momento que eu gostava mais de saber sobre as tendências da Casa Cor do que sobre o voto do ministro Barroso na decisão da DPF. Enfim, e aí eu comecei a pensar em não largar o direito, porque eu gostava mesmo, gosto muito. Mas por que não estudar outras coisas? Dá, né? Uma coisa mais leve. E aí eu estudei design de interiores. Nunca trabalhei com isso. Mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de... Eu gosto de olhar pra coisa bonita, entendeu? Isso explica muito a elegância das suas publicações, o cuidado que você tem nos obrigada. seus vídeos, o seu site. Sim, Que maneiro, obrigada. que coisa boa. Tá vendo? Viu, João? Já pensou em fazer casa cor também e ver essas coisas? Super curto, cara. Eu também. O duro é que eu não tenho habilidade pra nada. Eu sou aquele cara que combina, tipo, marrom com amarelo. Eu sou o tipo do advogado trabalhista, gente. Vocês me verem com gravata laranja na rua, tá tudo certo. Eu tô no meu melhor dia. Não tem nada errado comigo. Podem ficar tranquilo, porque eu tô bem demais. Que gostoso, Ana. Foi um papo muito leve. O tempo passou voando. Foi muito gostoso. Foi ótimo. Mas ainda tem umas perguntinhas. Tem a parte de frente com o Cabral. Vamos lá. São 10 perguntas, assim, bate pronto. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um contexto, você que escolhe, tá bom? Se você pudesse almoçar com uma pessoa, quem seria? Com a Priscila Dantas, porque eu perdi a palestra dela. Então, quem sabe um almoço eu não possa... Ô, Pri, quando estiver em São Paulo, avisa. Eu queria participar, nem que for na mesa do lado, igual o João fala, só para ficar olhando, não tem problema não. Uma comida favorita? Honrando as minhas raízes, acho que lasanha. Boa. Um lugar do Brasil que você moraria se não fosse São Paulo? Rio de Janeiro. Também. Não sou apaixonado por aquele lugar.
Um lugar que você moraria fora do Brasil. Qualquer lugar da Itália. Você honra mesmo, né? Não tem como Sim. fugir disso. Uma coisa que deixa a Ana Lu muito feliz. As coisas simples da vida. E alguma coisa que deixa a Ana Lu muito chateada. Colocar ketchup na pizza. É uma agressão mesmo aos italianos, né? Sim. Um sonho. Ser mãe. Tá em breve, né? Alô, Gui. Bora aí, ó, tá chegando, hein? Bora que tio Cabral tá pronto. Eu fui feito pra ser tio. Um objetivo profissional. Crescer o escritório. Mas mantendo essa parte do... Não da massificação. Mantendo a parte artesanal, né? Tá, Sim, legal. com certeza. Sem escalar. Uma música que hoje faz sentido pra você, uma música que você gosta? As It Was. Boa. Família é? Tudo. Maravilha. João, gostou? Maravilhoso. Fi, seu primeiro podcast, o que você achou? Bom demais. Foi maneiro? Minha querida, essa câmera é toda sua. Pode terminar passando o recado que você quiser. De novo, obrigado por ter vindo. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que vocês assistem isso durante a semana, mas aqui é sábado de manhãzinha e ela veio aqui, trouxe o pai dela. Embora o pai dela provavelmente já estava acordado faz tempo, trabalhando em 10 projetos ao mesmo tempo. Então, obrigado também, senhor, por ter dedicado seu tempo e estar aqui conosco. Foi um prazer imenso recebê-la. Fique à vontade. A câmera é sua. Vem de ver. Obrigada pelo convite, por esse tempo. Sempre é muito bom falar com você. Hoje não seria diferente. Então, muito obrigada por tudo, por segurar minha mão, por tudo que você passa com tanta atenção e tanta generosidade nas palavras. Obrigada. Nós estamos juntos sempre. É isso, João. Muito obrigado. Não deixem de seguir o Me Deixa Podcast. Instagram da Ana Lu tá aqui também. Não adianta você tentar soletrar isso. Vou deixar o telefone do Mendes. Manda um WhatsApp para ele, falando que quer que ele apareça, que ele dê uma palestra. Todo mundo quer ouvir esse menino no palco. E é isso. Tá todo mundo junto. Lucas Ronco, que obrigado por ser nosso editor oficial. E é isso, João. Valeu. Abraço.